ter o professor aqui como a presidir a esta sessão. Também uma saudação muito especial ao professor Porfírio, a quem também saúdo. E, enfim, digo aos dois um muito obrigado sincero. Quero também dizer o seguinte. É difícil citar no panorama português um mestre tão informado e que nos leva habitualmente ao convívio dos grandes contemporâneos, não é? Como diz aqui o padre Manuel Antunes, como o professor Zé Eduardo Franco, ele não está aqui, falando mais dos outros do que de si mesmo, já é um dos mais aliciantes mestres do pensamento, poderemos dizer mesmo, da literatura de ideias com que é possível dialogar em língua portuguesa. Muito obrigado ao professor José Eduardo Franco, à maravilhosa equipa de trabalho que o acompanha. Obrigado também, uma palavra de gratidão às instituições que patrocinaram este congresso e à colaboração, enfim, de todos. Um obrigado sincero por estarem aqui, por poderem escutar-me e, acima do mais, por todos levarmos a cabo um congresso de grande utilidade e que nos leva ao pensamento do essencial, não é? Isto em linguagem do padre Manuel Antunes. Bom, pois a minha palestrazita intitula-se Maurice Merleau-Ponty em Manuel Antunes. Bom, eu vou ler. Vamos. Circunvagando a memória pelos meus 27 anos, vejo-me como trabalhador estudante no primeiro ano da licenciatura em Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa e nas aulas do padre Manuel Antunes, que, como todos sabemos, era professor de História da Cultura Clássica. Eu trabalhava nos armazéns do Arsenal do Alfeite. Eu, com 22 anos, tinha a instrução primária, não é? Portanto, trabalhava nos armazéns, não é? Do Arsenal do Alfeite, e 2 vezes por mês tinha autorização do meu chefe no Arsenal para, como ele dizia, dar um salto até à cidade universitária. Era filho de gente muito pobre, mas católica, apostólica, romana. E quando eu recebo o convite do diretor-geral dos desportos para ser o bibliotecário naquela altura, ainda não havia curso de bibliotecário, e o indivíduo com o curso de filosofia era convidado para bibliotecário. Eu já tinha ouvido falar de Maurice Merleau-Ponty. Vivi na Faculdade de Letras de Lisboa um período fervilhante de ideias, como eu não sei se alguma vez tal aconteceu aqui na cidade universitária. E depois tinha um curso, eu era mais velho, 10 anos, eu e o Borges Coelho, éramos mais velhos, 10 anos do que os nossos colegas de curso. Portanto, mas dizia eu que tinha um conjunto de colegas de curso da excepcional valia intelectual. Era o Mário Sotomayor Cardia,
era o Zé Medeiros Ferreira, com quem fiz grande amizade, porque ambos gostávamos de futebol. E então, quando havia um bom jogo, lá ele me telefonava e tal, lá íamos os dois à bola. E então, pelo caminho, ele catequizava-me com as suas ideias. Ele estava sempre próximo de ser preso, não é? Pela PIDE. E então eu acompanhava tudo o que se passava. Ele tinha muita confiança em mim e, portanto, eu até escrevo aqui um livro do Manuel Poirier Brás, O Dia do Estudante, a crise que abalou o regime de Salazar, com o prefácio do Dr. Jorge Sampaio, que retrata bem o que era a cidade universitária no tempo em que eu tive. E depois tive bons professores, não é? Era o padre Manuel Antunes, na cultura clássica. Era o Tiago de Oliveira, que dava lógica. Tive um mestre excepcional em História da cultura moderna, o professor Delfim Santos. Eu já sou velhinho, né? Já tenho 85. Já. Era assistente do Delfim Santos o Veríssimo Serrão. Portanto, tudo gente muito de valor. Depois tive o Vitorino Nemésio, em História da Cultura Portuguesa. Tive o Osvaldo Marquet, em Ontologia. Enfim, uma série de gente com os colegas que tinha de curso, mais estes mestres. De facto, eu fiz uma lavagem, higienizei-me. Bom, portanto, quando o padre Manuel, portanto, na altura em que eu chego à Faculdade de Letras, 1960, tinha 27 anos, portanto, eu entro no curso de Filosofia aos 27 anos de idade. O padre Manuel Antunes já era um nome de marcado prestígio nos cenáculos intelectuais, politicamente um democrata, científica e filosoficamente um verdadeiro clerc. Quero eu dizer, um estudioso e um mestre de rara, cuidada e caudalosa informação. Este caudalosa, os senhores conhecem, não é um exagero, era mesmo caudalosa. Não acabava, parecia que não tinha fim. Quem o escutasse nas suas aulas ou em mero convívio e tentasse descobrir a tábua ideal dos seus valores, não estranharia que escrevesse, logo após a Revolução dos Escravos, naquele livro Repensar Portugal, que ali aquele nosso colega tem na mão, que eu vi. De um dia para o outro, diz o padre Manuel Antunes, tudo pareceu novo. Era o fim das palavras longamente proibidas, dos gestos apertadamente contrafeitos, de uma certa mentira institucionalizada, do terror invisível, mas presente em toda a parte. Eu compreendo isto muito bem, visto que eu trabalhava numa casa que tinha 3.000 operários, eu era ajudante de apontação, e sei que isto era verdade, não é? No dia 1 de maio, nós, em linguagem, olha, já foi uma lingada deles presos. Ou seja, chegava ao dia 1 de maio, havia sempre gente presa pela PIDE. Portanto, eu sou testemunha porque vivi num meio interessante, um meio onde agora o Partido Comunista já estava presente, é interessante, que nos aconselhava a uma certa leitura de livros. Eu, nessa altura, não descobria. Portanto, a leitura do
do Alves Redol, mas só livros com uma determinada inclinação, claro. Era o Alves Redol, era o Soeiro Pereira Gomes, era o Jorge Amado, quer dizer, gente todos. Engraçado. Eu agora, que não estou metido no meio da floresta, estou um bocadinho mais por cima, compreendo porque é que ele nos aconselhava aqueles livros. Mas acerca do Padre Manuel Antunes, digo eu, que era uma excepcional figura de sacerdote católico, um intelectual de forte originalidade e um escritor onde a finura da forma nunca se desliga da profundidade do conteúdo. E que fez do tomismo e do marxismo duas sínteses. Coisa muito interessante. Os senhores sabem isso perfeitamente. Um homem era um humanista, mas um humanista, de facto, que abrangia todo o humanismo do seu tempo. O humanismo existencialista, o humanismo marxista, não é? O humanismo cristão, enfim, ele abrangia, era um homem, de facto, excepcional, não é? Portanto, vou citar aqui o que ele diz. Portanto, faz do tomismo e do marxismo duas sínteses. Aquela do século XIII, esta do século XIX. Duas sínteses, dois humanismos. E então diz ele, um substancialmente certo, embora acidentalmente caduco e incompleto. Outro substancialmente errado, portanto marxista, mas com largas manchas de verdade e acerto. Isto é do espírito do tempo, não é? E linhas adiante é mais explícito. Se o marxismo continua a ser ainda hoje, estamos na década de 60, continua a ser ainda hoje, apesar da velhice do sistema e do endurecimento das formas, um pesadelo sobre todos nós, devemos lembrar-nos de que ele foi também, até certo ponto, a heresia necessária. Pela justiça social que traímos, pela caridade que reduzimos às boas obras. Os senhores lembram-se naquele tempo? Até o Barata Moura tinha vamos brincar à caridadezinha, lembram-se disto, não é? Chama aqui a atenção, não é? Pela caridade que reduzimos às boas obras, sem entranhas fraternas e sem amor. Pela teologia da história que deixamos de apresentar viva. Pela filosofia do trabalho que não desenvolvemos, e ele falou. Mas o seu progressismo, chamemos-lhe assim, não significava uma simples fuga para a frente, desligada do esclarecimento filosófico e teológico. Nele, imaginação e razão, ciência e fé, teoria e prática dão-se as mãos, ressaltando das suas aulas, das suas conferências, dos seus escritos, uma síntese harmoniosa resultante de o homem ser um pontifex, um construtor de pontes entre o compreensível e o inominável, entre a imanência e a transcendência. A cultura humana exige interpretação e reflexão que não se esgota, portanto, no conhecimento científico. Reclama também a interrogação epistemológica e filosófica e teológica, e é o que faz o Padre Manuel Antunes. Dizia o Unamuno que, diante das fins do destino humano, há quem se limita a contar-lhe as cerdas do rabo sem ousar olhá-la nunca nos olhos, cara a cara. Não assim Manuel Antunes. Falar deste autor, seja qual for o sentido que se lhe atribua, é reconhecer na sua obra que para ele, cito,
A Igreja está destinada a ser a alma deste mundo sem alma e, portanto, nada cabalmente se explica sem a presença de Cristo na história. De irreprimível solidariedade em relação a alguns dos princípios críticos do Estado-novismo, não surpreende que de António Sérgio tenha escrito na Brutéria, em 1969, ainda durante a ditadura, que a edição das suas obras completas, do António Sérgio, levada a cabo pela Livraria Sá da Costa, se tratava de um ato de justiça. Cito: embora póstumo, como não raro entre nós acontece, e por dois motivos: a inveja em que não poucos com o padre António Vieira. Eu sempre falo do padre António Vieira, paro, na realidade, um gênio. Pronto, desculpem-se, mas não consigo falar do padre António Vieira e passar à frente. Se estivesse com o chapéu, tirava o chapéu. O Vieira é uma coisa. Bom, vamos para a frente. Portanto, diz, e por dois motivos, dizia o padre Manuel Antunes: a inveja em que não poucos, com o padre António Vieira, veem o vício nacional e a paixão política. Por isso, pela inveja e por motivos políticos, diz o padre Manuel Antunes, o vermos tanta mediocridade coroada, publicitada e, como tal, revestida de magistério. Daí o assistirmos a verdadeiras campanhas de silêncio, quando não de denegrimento, em relação a homens que não alinham nos interesses criados, quaisquer que eles sejam. Por dignidade, por coerência, por idealismo, não alinham, embora isso lhes venha a custar fama, proveito, dificuldades, acaso a vida. Portanto, ele escreveu isto em 1973, 70, não, até contextos já da década de 60. Era, de facto, um intelectual cristão, afirma o padre Manuel Antunes, que em notas breves, em artigos precisos e incisivos, traçou a história científica, ideológica e política de uma época e fez o julgamento da sociedade portuguesa de então. E ao traçar a história científica e filosófica do século XX, logo descobriu Maurice Merleau-Ponty, que viveu entre 1908 e 1961. Eu falo de Maurice Merleau-Ponty, visto que o Maurice Merleau-Ponty foi o filósofo onde eu antecorei para fazer a minha tese de doutoramento. Portanto, eu faço a minha tese de doutoramento também muito discutida, dizendo que não há educação física, que a educação física é um cartesianismo. Essas tretas de correr da saúde e tal, são tretas, não é? Desculpem. Claro que o movimento é saúde, convém uma pessoa movimentar-se, mas há tanta gente a morrer e a correr, não é? Para eles, de certeza, não fez bem, não é? E vou citar uma frase de um grande médico, não é? Que foi também filósofo. O homem da logoterapia. Nós, médicos, passamos a vida a dizer aos doentes: faça exercício físico, não coma açúcar, não coma sal, etc. E esquecemos-nos de lhes dizer que o primeiro fator de saúde é que a vida tenha sentido para nós. É evidente que o andar, é evidente que o açúcar e o sal, etc., fazem mal à saúde. Mas não há o médico que nos diga que o primeiro fator de saúde
é um tipo ser feliz, encontrar o sentido da vida. Não. É a diferença que eu faço entre durar e viver. A gente vai ao médico para durar. Nenhum médico nos ensina a viver. E o que nos ensina a viver, de facto, o médico, a gente dá-nos uns comprimidos. Bom, os senhores sabem isso tão bem como eu. Embora eu, a partir dos 80, vou muito ao médico, não é? Uma pessoa já está. Bom, vamos para a frente. Portanto, o professor Manuel Antunes descobriu Maurice Merleau-Ponty como um dos pontos mais altos e mais sublimes de união entre a vivência filosófica e a matéria científica. Discípulo de Husserl, não sei se é Husserl, se é Husserl, eu não sei alemão. Primeiro Husserl. É Husserl, pronto, muito obrigado. Mas o discípulo de Husserl, fundador da fenomenologia e com a acuidade subtil de uma razão esclarecida, Maurice Merleau-Ponty foi de facto inovador. À questão, existo porque penso ou penso porque existo? Logo respondeu, penso porque existo, ou seja, penso porque sou um corpo no mundo. O corpo encontra-se, agora estou a citar o padre Manuel Antunes, aqui neste livrinho, não é? Bom, o corpo encontra-se no centro da fenomenologia, da percepção, que ele inaugura, o Manuel. É de difícil leitura, o Maurice Merleau-Ponty, de facto. Eu li a estrutura do comportamento, a fenomenologia da... Eu li uma data deles, bom, mas de qualquer maneira não é de fácil leitura. Mas o salto, a genialidade desta gente, não é? Quando nós... A genialidade do Maurício... E antes dele também, um que se aproxima, que é o Pateilhard de Chardin, não é? Que é outro fora de série, que também soube outro dia que o Pateilhard de Chardin no Vaticano ainda está no índex, meu Deus. Sabe? Como é possível, não é? Como é possível? Bom, já não está. É que uma pessoa que está no Vaticano... Sim, mas temos um grupo de estudos aqui em Portugal, vários grupos, de Teilhard de Chardin, temos estado elucidados e temos tido... já não está. Então foi há pouco tempo. Sabe porquê? É porque quem me disse... Então é uma grande alegria. Porque quem me disse foi uma pessoa que trabalha no Vaticano. Portanto, ele está ultrapassado. Muito obrigado. Sabe quem é que me disse? Foi o Zé Tolentino Mendonça, que está lá e que chegou agora. Se calhar ainda não sabe isso. Ainda não sabe isso. Mas foi ele que me disse, digo isto. Na verdade, já não há índex. Sim. Ou pelo menos... Bom, está bem. Mas muito obrigado. Ainda bem que os senhores me elucidam para eu não voltar a dizer asneiras. Não é? Bom, muito obrigado. Ora, o corpo, diz o padre Manuel Antunes, encontra-se no centro da fenomenologia da percepção que ele, Husserl, inaugura. O que nos é dado à percepção o devemos. Pela percepção, eu, lembro-me, eu sou meu corpo, não é? Frase do Teilhard de Chardin, do Maurice Merleau-Ponty e de um grande escritor português, que era também filósofo, Virgílio Ferreira. Tem um livro que vale a pena ler sobre estes temas, Invocação ao meu corpo. Também repete. Portanto, pela percepção, eu e o mundo somos um. É evidente
que não basta ter orelhas, agora isto é meu, não basta ter orelhas para apreciar a Nona Sinfonia de Beethoven. Para tanto importa o contributo de uma relação iniludível, natureza-consciência e mundo da vida. Mas com o primado da percepção, pois que vivemos, porque somos um corpo, no mundo com este apodo, mundo da vida, entendido como um estoque de crenças, de valores e definições compartilhados, peço desculpa. Olha, vocês desculpem só um instantinho. Olha, estou num congresso, não posso falar, está bem? Mas depois conversamos. Obrigado, muito obrigado. Sabem quem era? Era o Jorge Jesus, aquele treinador de futebol, a ligar-me, às vezes faz-me umas perguntasitas, de maneira que nunca ensinei futebol a ninguém, mas sempre fiz um trabalho interdisciplinar com gente do futebol, o Zé Mourinho, que ainda me... e outros, um trabalho interdisciplinar, ou seja, eles sabem de futebol, aquilo também é muito fácil saber. Bom, mas era outra palestra. Bom, com o primado da percepção, porque vivemos no mundo da vida, entendido como um estoque de crenças, de valores e definições compartilhados entre falantes. Agora vem-me à mente a teoria da ação comunicativa do Habermas, né, também fala precisamente entre falantes, não é? Quer dizer, chegar. Ele quase que julga que é capaz de fazer uma meta-ética, não é? Que é dificílimo. Bom, portanto, a intersubjetividade transforma-se em intercorporeidade, visto que eu penso porque percepciono, não é? Eu penso porque percepciono, logo, toda a intersubjetividade é uma intercorporeidade, não é? É uma... Mas é interessante que ainda hoje, eu li uma vez no Eduardo Lourenço que o cartesianismo, ou seja, o dualismo antropológico cartesiano, viveu na Europa até durante o século XX, sabe? Até durante o século XX. A educação física, a atividade física. Não há atividades físicas, há atividades de pessoas em movimento, não é? Quer dizer, ali não estão físicos, estão pessoas, não é? Em movimento. E eu acrescento-lhe, eu fiz o paradigma da Faculdade de Motricidade Humana e eu digo que não há, mas muita gente está contra mim, não é? Para mim não há educação física, há educação de pessoas no movimento intencional da transcendência ou superação. Portanto, uma pessoa vive sempre que se transcende e transcende. Não é? A transcendência ou superação, quem quiser vai a Deus, quem quiser fica cá pela superação, não é? Porque não me supero, eu não vivo. Às vezes é interessante a gente ver os indivíduos da minha idade que vão ao médico, não é? Já lhes custa andar. Contava-me outro dia o António Pedro Vasconcelos, que um dia foi com o Dr. Mário Soares, convidado pelo presidente Mitterrand. Foi daqui um grupo de homens da arte, ele cineasta e tal. Foram a Paris. Então o presidente Mitterrand recebeu-os, mas já ia um bocadinho trôpego, como eu. E então, diz que o Mitterrand voltou-se para eles e lhes disse: La vieillesse
commence par les jambes, sabe? A velha, eu hoje sinto isso. A velhice começa pelas pernas. Uma pessoa... De maneira que... Professor, para termos tempo para o debate depois. Então vamos para a frente. Tem razão. Portanto, ainda o dualismo antropológico-racionalista dominava a teorização do desporto, ou a própria visão global do ser humano no nosso país, e já Manuel Antunes escrevia, na apresentação da sua obra, Indicadores de Civilização: não é ser sensato agarrar-se ao aspecto do real e proceder como se os outros não existissem, desenvolvendo uma implacável lógica de loucura lineal, isto ou aquilo tornado arbitrariamente principal ou único. Era isso o que então acontecia no biologismo da educação física, do desporto e da própria medicina, não é? Desde Auguste Comte e Claude Bernard, há aquele livro do Jorge Canguilhem, O Normal e o Patológico, que dá notícia disso, era habitual afirmar-se a identidade real dos fenómenos patológicos. É uma coisa interessante. A fisiologia é a ciência. Foi durante muito tempo a fisiologia, foi a ciência da educação física e da medicina. Quando Claude Bernard, como os senhores sabem, um dos grandes nomes da história da medicina, vai a enterrar, portanto, um colega dele, um médico, discursa e diz: este homem não era médico. Os senhores vejam isto, não era médico, era mais que médico, era fisiologista. E continuou. E talvez não fosse só fisiologista, ele era a própria fisiologia. Isto diz bem do valor que, partindo do cartesianismo, se dava ao ser humano. Para o padre Manuel Antunes, não é? O homem não é uma ideia histórica. O homem é uma ideia histórica, não é uma espécie natural. Para mim, na sequência do padre Manuel Antunes, porque se transcende, porque simplesmente durar ainda não é viver, esta diferença entre durar e viver, é bom que a gente fixe, porque a gente vai muitas vezes ao médico para durar. Ninguém nos ensina a viver. E é viver que dá saúde, não é durar só. Sabe? Não é? Mesmo... Bom, já estou muito atrasado. Se de facto a nossa vida não é natureza tão só, assim o penso, o que desejamos não pode confundir-se com uma existência apenas material que reduz a realidade ao sensível. Temos sede, cito aqui o professor Tolentino Mendonça, ao serviço de uma sede maior, que é expectativa e promessa e aspiração profunda de um mundo outro, de uma vida outra, do próprio Deus, ou seja, do que unicamente pode dar sentido ao aparente sem sentido do curso do mundo. Uma frase também do padre Manuel Antunes. De facto, eu costumo dizer, aliás, que o mundo sem Deus é um absurdo, mas com Deus é um mistério, não é? Tipo, fica sempre atrapalhado, não é? De qualquer maneira, eu escolho o mistério. Portanto, a tanto não chegou Maurice Merleau-Ponty, como chegou Teilhard de Chardin, como chegou Manuel Antunes. Teilhard de Chardin, outro nome extraordinário. Pelo primado da percepção, Merleau-Ponty constrói um pensamento
que institui um humanismo sem absoluto, no entender do padre Manuel Antunes. Se bem penso, Merleau-Ponty poderia definir-se como um místico sem fé, como a si mesmo se classificou Eduardo Lourenço, e porque místico sem fé, um racionalista fundamentalista para uma sociedade pós-moderna, complexa, secular, desacralizada. Uma sociedade forjada em parte por Merleau-Ponty, por Sartre, pelos mestres da suspeita e por Wittgenstein. A tais mestres importa, diz o padre Manuel Antunes, não segui-los numa atitude de cegueira indigna deles e de nós, mas analisá-los com espírito crítico, dando-lhes razão onde a têm e mostrando aos seus seguidores as carências, as reduções arbitrárias e as consequências onde conduzem as suas posições radicais. E Manuel Antunes, nítido, preciso, exato, afirma: pois bem, é neste mesmo e preciso momento que uma nova metafísica surge como possível, menos ingênua e mais consciente que a antiga, menos abstrata e mais rica de imensas aportação das ciências, e mais plena e intencionalmente englobante, e em que não se perca a saudade do passado nem a sede do futuro, digo eu, quero eu dizer, a inteligência e o sentimento, a razão e a fé, a memória e a profecia. Mas aqui tenho aqui o livrinho em que o padre Manuel Antunes nos diz o que é percepção, o que é percepção para Merleau-Ponty, para um indivíduo que, como eu, portanto, tem vivido muito. Já trabalhei no departamento de futebol do Benfica, portanto, tive 46 anos nesta área, agora não. E vejo, não é? Como biológico era considerado, não é? O centro dos estudos do homem em movimento. É uma coisa interessante. Fiz um corte epistemológico numa tese de doutoramento em que passei do físico à pessoa em movimento, sabe? Isto é fundamental. Passar do físico à pessoa e eu no movimento intencional da transcendência. Que é a percepção para Merleau-Ponty, eu depois acabo, já estou a forma do conhecimento por excelência, é que me revela na minha realidade de corpo consciente, é que me situa na minha condição de ser orientado para o mundo e no mundo incerto, é que me dá o espaço que só ele é o humano de um nós. Resumindo, perante a Société Française de Philosophie, ele tem uma definição, o Merleau-Ponty, muito interessante da percepção. O que é perceber? Perceber é tornar presente qualquer coisa com a ajuda do corpo. Portanto, nós, é através do corpo que existimos. Aliás, o Teilhard de Chardin também diz o mesmo de outra maneira. Mas eu acabei, não sei, falei demais. Muito obrigado.